Os irmãos, uma boa tarde, graça e paz. Devido à condição de chuva, do tempo, nós não poderemos nos reunir hoje, mas teremos a pregação que seria feita hoje, transmitida para vocês aí através da internet, tá certo? Acredito que seria eu estar ouvindo o barulho das trovoadas e da chuva, mas acredito que vai dar para ouvir sem maiores problemas. Hoje nós daremos início à exposição, ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Nós havíamos concluído o livro de 2 Timóteo, que tratava de alguns acontecimentos que foram relatados no livro de Atos, e nós vamos dar início à exposição desse livro. Então, farei a leitura de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, e os irmãos acompanhem essa leitura. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi levado em uma nuvem, e os discípulos não conseguiram mais ver. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala do andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: irmãos, era necessário que se cumprissem as Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém. Eles deram ao lugar o nome aramaico Al-Sedama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz: que outro ocupe o seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia que foi tirado de nosso meio e levado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição.
Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, bem conhecido também como o Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Então lançaram sortes, e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que seja louvado. Nós agradecemos pela Tua Palavra, agradecemos ao Senhor por este livro que traz os relatos da Igreja Primitiva, e o nosso desejo é que esse conhecimento venha nos motivar a viver uma vida semelhante a de Cristo, ter o mesmo intuito, o mesmo ânimo que aquela igreja primitiva possuía. Fala aos nossos corações através da palavra, nos ilumina. Eu te pedi no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, abordando o livro de Atos, nós temos como o autor desse livro Lucas, o apóstolo, médico, também companheiro de Paulo, e ele está escrevendo esse livro para um amigo dele, que é chamado Teófilo. Teófilo provavelmente era um nobre romano, novo convertido, e ele foi uma pessoa importante no ministério de Lucas, porque ele foi um doador de Lucas. Então ele ajudou financeiramente esse ministério. Então Lucas escreve a Teófilo tanto o Evangelho como também o livro de Atos. No Evangelho de Lucas, ele propõe relatar aquilo que Jesus fez e a vida de Jesus. E em Atos dos Apóstolos ele se propõe a falar sobre a igreja primitiva. Este nome de Atos dos Apóstolos, ele pode não ser tão preciso para o conteúdo que a gente tem desse livro. As histórias que nós temos relatadas nesse livro aqui, basicamente se resumem às histórias de 2 dos apóstolos. Na primeira parte, do apóstolo Pedro, indo até pouco mais da metade do livro, e depois falando sobre o apóstolo Paulo. Então nós temos aqui essa questão referente a não tratar dos atos de todos os apóstolos, mas se resumir aquelas partes que ele julgou serem mais importantes para passar até outro. Esse livro ele foi escrito por volta de 59 a 63 depois de Cristo, e relata os fatos que aconteceram do ano 1º até o ano 30 depois de Cristo. Então, o que esse livro vai relatar vai ser o período desde a ascensão de Jesus, finalizando com a última viagem do apóstolo Paulo a Roma, onde ele era prisioneiro, conforme nós vimos no estudo de 2 Timóteo. Este livro, meus irmãos, de Atos dos Apóstolos, ele é o único livro histórico que nós temos no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos alguns livros históricos, mas no Novo Testamento ele é o único desse gênero literário, livro histórico. E qual era o objetivo desse livro? Lucas, ele desejava fortalecer a fé de Teófilo, que era alguém que estava sendo catequizado, que estava aprendendo da fé cristã. Tendo feito essa introdução a respeito
do conteúdo desse livro, do seu autor, da pessoa que ia recebê-lo, vamos então tratar do texto. Então vamos retornar a nossa Bíblia, ao texto de Atos capítulo 1, para a gente abordar cada versículo desse texto. O versículo 1 diz o seguinte: imprimi meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, esse primeiro livro sendo o Evangelho de Lucas, até o dia em que foi levado para o céu Jesus, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Bom, meus irmãos, quem está escrevendo isso daqui é alguém que foi uma testemunha ocular desses eventos, tanto do ministério de Jesus em vida, como de sua morte, de sua ressurreição e desses últimos 40 dias com que Jesus passou. Então essa é uma pessoa, Lucas, que tem propriedade para falar a respeito dessas coisas. Ele não está ali falando sobre coisas como que ouviu falar, mas sim de alguém que foi testemunha desses fatos e está relatando. Após a ressurreição de Jesus, ele permaneceu ainda com discípulos, aparecendo em determinados momentos como a prova de que ele estava vivo. Os irmãos devem se lembrar que quando Jesus ressuscitou e foi encontrar com os discípulos, eles acharam que era um espírito. Inclusive, nós temos o relato de que Tomé, duvidando de Jesus estar vivo, pediu e precisou tocar nas feridas de Jesus, os cravos de suas mãos, os ferimentos da lateral do seu corpo, para acreditar que Jesus realmente estava vivo. Então Jesus, ele, ainda após a sua ressurreição, passou esse período junto aos discípulos para tratar das questões do reino de Deus e assegurar eles de que ele estava vivo, de que a promessa que ele havia feito de que ressuscitaria, que isso seria cumprido. E ele tinha como finalidade fortalecer a fé dos discípulos, que logo após a sua morte já estavam amedrontados com medo dos judeus, mas de animar esses discípulos a saírem pelo mundo pregando o Evangelho. O texto segue no versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Outro fato interessante é que Jesus comer com os discípulos era mais uma prova de que ele estava vivo, de que não era um espírito, um fantasma, ou o que quer que seja. E Jesus, o que ele diz é para que os discípulos eles permaneçam em Jerusalém até que se cumpra a promessa que Jesus havia dito antes. Que promessa é essa? De que Jesus enviaria o Espírito Consolador. O versículo 5 vai dizer que João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esse tema do batismo com o Espírito Santo é motivo de muita discussão e muitas pessoas, especialmente irmãos do meio pentecostal, tendem a acreditar que o batismo com o Espírito Santo significa falar em línguas. Porém, não é isso, não é a compreensão correta
daquilo que o texto bíblico ele nos diz. O batismo com o Espírito Santo, biblicamente, conforme que nós temos aqui no relato do livro de Atos, ele diz respeito a uma capacitação com poder espiritual, com dons espirituais, que a igreja passaria a receber e teria como uma finalidade, que era o de fazer com que o evangelho fosse propagado. Então, o dom de línguas, de falar em idiomas diferentes, ele está incluído dentro desse pacote daquelas benesses, daquelas coisas positivas e boas que estão incluídas no batismo com o Espírito Santo. Porém, não é somente isso, não foi essa a única capacitação que os irmãos receberam. Eles receberam ali os dons espirituais diversos que foram distribuídos por toda a igreja naquele período e ainda hoje. Então, o que nós temos, meus irmãos, de diferença entre o que aconteceu no acontecimento do Pentecostes e o que nós temos hoje, é que aqueles irmãos, antes do Pentecostes, eles não possuíam o poder que é dado pelos dons espirituais que o crente recebe. Eles tinham, sim, a presença do Espírito Santo, porque não é possível crer em Jesus sem a presença do Espírito Santo, mas eles ainda não haviam sido capacitados com esses dons diversos, entre eles o dom de línguas, que tem como finalidade a propagação do Evangelho. Então, aconteceu que, a partir desse momento, eles passaram a ter, a partir do Pentecostes, eles passaram a desfrutar desses benefícios. Após o Pentecostes, já não havia diferenciação entre o momento em que a pessoa cria e o momento em que ela recebeu os dons espirituais. Isso passa a acontecer de forma simultânea, ou seja, após o Pentecostes e nos nossos dias atuais, a pessoa que ela crê em Jesus, ela é batizada pelo Espírito Santo, ou seja, ela recebe os dons espirituais no mesmo momento. Não mais aconteceu esse hiato, esse distanciamento de período, como aconteceu nesse caso específico aqui de Atos dos Apóstolos, em que os irmãos, eles creram em um momento e receberam a capacitação dos dons espirituais em outro momento. Isso é algo que aconteceu específico nesse período e que não acontece mais hoje. Hoje as coisas acontecem de forma simultânea. Então, você mesmo, caso você tenha dúvida se você é batizado com o Espírito Santo, se você crê em Jesus, você recebeu, você se torna morada, habitação do Espírito Santo, e você recebe dons espirituais para servir a igreja. Então, você saiba que você é batizado com o Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo é quem não crê em Jesus. Todo crente que crê em Jesus, ele recebe os dons espirituais. Tendo feito esse esclarecimento sobre esse tema, que é um pouco polêmico, vamos dar continuidade no versículo 6. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Os apóstolos estavam aqui ainda preocupados com a questão da restauração do reino de Israel, de sair do jugo do Império Romano, enquanto que a preocupação de Jesus, o que ele diz aqui é que isso não cabe a eles saber, de que isso não é algo que eles deveriam estar preocupados. Pelo contrário, o
que eles deveriam estar preocupados é justamente com o que Jesus havia dito anteriormente, que é o de que eles receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles, que é exatamente o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, isso é que deveria estar ocupando a mente, a preocupação desses irmãos. E com que finalidade o texto vai concluir nessa parte final? Para ser testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O versículo 9 dá continuidade. Diz o seguinte: depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. E isso nos ensina, meus irmãos, a respeito do retorno de Jesus, de como ele se dará, de que Jesus, sendo Deus e sendo humano perfeitamente, ele não voltará em uma forma simplesmente espiritual, mas também física. E fisicamente, ele também, da mesma forma que subiu, ele descerá, ele retornará e ele será visto. Por que que isso é algo importante de frisar? Porque existem doutrinas que ensinam uma volta de Jesus de forma secreta, de forma que não seja visível a todos, enquanto que esse não é um ensinamento bíblico a respeito desse tema. Continuando, o versículo 12 vai começar a tratar então da eleição, da escolha de um novo apóstolo. Como Judas havia se desviado, traído a Jesus, se fez necessário que um novo apóstolo fosse escolhido. Isso provavelmente era uma das questões que Jesus havia tratado com os apóstolos durante esse período após a sua ressurreição. E por que deveriam existir 12 apóstolos? Porque eles representavam as 12 tribos de Israel. E o que Jesus queria representar com esses 12 é uma Israel nova, uma Israel renovada que representa a igreja, que vai abordar não somente os judeus, mas também pessoas de origem gentílica. Então o versículo 12 diz o seguinte: então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram a sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Ali estavam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Os irmãos podem perceber que desde o início da igreja, os irmãos, eles estavam reunidos, eles conviviam juntos e eles estavam em oração, em oração em um único propósito, ou seja, compartilhando dos mesmos desejos, dos mesmos anseios. A partir do momento em que eles deixaram de desfrutar da presença de Jesus de forma física, face a face, eles passaram então a buscar a presença de Jesus através da oração. O versículo 15 diz: por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: irmãos, era necessário que se cumprissem as Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus.
Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. E onde é que ele diz que o rei Davi havia predito? Ele diz no versículo 20, os irmãos passem um pouco os versículos. O versículo 20 diz, Pedro continuou, estava escrito no livro de Salmos, que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe o seu lugar. Ou seja, Pedro aqui ele diz que esse salmo, esses dois salmos, que são os salmos 69 e 109, de que eles estavam predizendo, profetizando a respeito de Judas. Então ele diz que havia sido predito pelo rei Davi, no versículo 16. No 17 ele diz sobre o que aconteceu com Judas. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade de ter traído Jesus. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome aramaico Aceldama, que significa campo de sangue. A morte de Judas aconteceu por enforcamento. Ele se enforcou e quando o seu corpo caiu, aconteceu de seu corpo se partir ao meio, suas vísceras ficarem visíveis. Por isso aconteceu dessa atribuição desse nome ao local da morte de Judas. O versículo 25 continua dizendo, agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Ou seja, ele precisava, o novo apóstolo, ser uma testemunha ocular, alguém que viu o ministério de Jesus, sua morte, sua ressurreição, e que também esteve com Jesus nesses últimos 40 dias. Desde que ele foi batizado por João, até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram dois homens, José, chamado Barsabás, conhecido também como o Justo, e Matias. Em seguida oraram, Senhor, Tu conheces cada coração. Mostra-no qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Então, o capítulo, meus irmãos, se encerra com a escolha de Matias como sendo esse que vai completar esse número de 12 apóstolos. E quais lições, meus irmãos, esses relatos a respeito do início da igreja, esses relatos podem nos ensinar? O que isso pode ser aplicado na nossa vida? Uma primeira aplicação é uma reflexão. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles conviveram com Jesus durante todo o seu ministério. Eles viram os milagres de Jesus, viram pessoas cegas passarem a ver, mortos serem ressuscitados. Eles viram todas as obras de Jesus de poder, viram demônios sendo expulsos. Eles viram a morte de Jesus, o dia vir à noite, trovoada. Eles viram Jesus ressuscitar ao terceiro dia. Eles se encontraram com Jesus. Tomé tocou nas feridas de Jesus para certificar disso. E ainda assim, os irmãos, eles se amedrontaram. Eles tiveram pouca fé após a morte de Jesus.
ao ponto de se esconderem dos judeus. Então foi necessário ainda que Jesus permanecesse mais um tempo com eles após a sua ressurreição, para fortalecer a fé deles, dar a eles coragem para fazer e cumprir essa missão de levar o Evangelho a todos os cantos do mundo. Esse tipo de incredulidade nos lembra também do povo de Deus no deserto, que presenciaram a coluna de fogo, que presenciaram o maná, que viam o mar se abrir, todas essas coisas. Eles viram tudo isso e ainda assim foram incrédulos. Isso é algo que deve nos dar uma compreensão adequada a respeito da nossa natureza como seres humanos, de sermos seres incrédulos. Então, a Escritura nos diz que bem-aventurado aquele que creu sem ver. Esses nossos irmãos do passado viram e ainda sentiram dificuldade para crer. Então, quanto mais a nós que não vimos essas maravilhas, portanto, é algo que deve nos deixar alerta. A nossa natureza caída é a natureza de incredulidade, a natureza que duvida, que se amedronta, que questiona e que tem dificuldade de submeter a Deus. Então é algo que nós devemos sempre vigiar o nosso próprio coração com relação à incredulidade, ainda mais nós que não vimos essas coisas maravilhosas. A segunda lição, meus irmãos, a aplicação que nós podemos trazer para nossas vidas diz respeito à promessa que Jesus fez. Jesus, ele prometeu que enviaria o Espírito Consolador, que nos batizaria com o Espírito Santo, que nos daria poder, que nos daria dons espirituais. Do momento em que Jesus foi assunto ao céu e o Pentecostes, estima-se que foram 10 dias, então foi uma promessa que foi cumprida brevemente, não demorou para acontecer. E os irmãos, no Pentecostes, a gente vai tratar isso na próxima pregação, no capítulo 2, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, foram dotados, capacitados, cheios de poder espiritual, receberam dons espirituais. E Deus fez isso, Jesus fez isso, com a finalidade de que eles avançassem com a expansão do reino de Deus. Da mesma forma, nós somos chamados a avançar esse reino. Nós possuímos poder, nós possuímos o Espírito Santo, nós possuímos capacitação de dons que servem para edificar a igreja e que servem para o avanço do reino de Deus. Então Deus não nos deu esses dons, esse poder, essa capacidade para que não as exerçamos. Pelo contrário, Deus deseja que nós coloquemos em prática todas essas coisas. Então, meus irmãos, nós devemos nos atentar para não cairmos numa situação de negar o poder de Deus e também de se acomodar, não cumprindo a missão que Ele nos deu de avançar o seu reino aqui na terra. E por último, meus irmãos, a última aplicação é que o reinado de Jesus, ele é eterno. A essa altura, após tudo que viram e ouviram, os discípulos ainda questionavam se já havia chegado o momento da restauração de Israel, ou seja, preocupado com questões terrenas, materiais, como nós tendemos a fazer. E o que Jesus fez foi apontar para a eternidade do seu reinado, que seu reinado
ele não se limitava a essas questões pequenas de política e poder humano. Então isso deve nos impulsionar a ter mais apreço pelo reino eterno de Jesus, menos apreço, menos apego pelo reino desse mundo, pelas coisas que nós temos à disposição nesse mundo, para que possamos viver desapegados desse mundo e com expectativa por esse reinado que é eterno. Então, meus irmãos, essa é a mensagem de Atos capítulo 1, e na próxima pregação, Deus querendo, nós trataremos do acontecimento do evento do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce com poder, trazendo dons espirituais para a igreja, e como que essa dádiva ela impactou e ela foi absolutamente extraordinária para o avanço do reino de Deus, do Evangelho, por todo mundo. Então, Deus querendo, na próxima oportunidade, nós trataremos do Pentecostes. Então, que Deus abençoe meus irmãos e Deus abençoe a semana de cada um de nós, que possamos nos reunir no próximo domingo para adorar o nosso Deus. Deus abençoe.